Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Rodrigo na área, mais uma vez, passando aqui hoje os palpites para o dia 18 de outubro de 2022, terça-feira. Belezinha, minha turma? Hoje eu deixei aqui 5 palpites reservados aqui para vocês do YouTube e uma triplazinha com uma odd de 2,15, se eu não estou enganado, beleza? Já já a gente vai dar um confere nessa triplazinha aí. Então vamos começar aqui sem mais delongas. Antes disso, já te peço para se inscrever no nosso canal, para estar recebendo nossos palpites diários de futebol, sempre na over 1.5 FT. Eu só aposto, só mando para vocês aqui palpites over 1.5 FT. Beleza? Então já se inscreve aí se não é inscrito, já aperta o sininho e bota no 2x aí, vamos que vamos para vocês acompanhar o vídeo até o final. Beleza? Vamos lá? Primeiro jogo, temos o Sevilha contra o Valência, às 14 horas, pela La Liga, primeira divisão da Espanha. 14 horas, horário de Brasília, tá ok? Em 2022 já tivemos um confronto direto, ficou 1-1, então bateu mais de 1,5 gols. Ano passado tivemos 3 joguinhos aí das duas equipes, 2 bateram e 1 não, então 4 últimos jogos aqui entre 2022 e 2021, 3 jogos bateram mais de 1,5 e apenas 1 não bateu. Confronto direto então aqui bem favorável para o nosso lado, para a nossa entrada. Os últimos 5 jogos aqui do time da casa, 4 bateram mais de 1,5 e apenas 1 não, que foi justamente o último jogo contra o Mallorca, jogando fora de casa. E o time visitante, os últimos 5 jogos, todos bateram mais de 1,5 gols. Bateu até mais de 2,5 aqui, todos esses últimos 5 jogos do Valência. Então, o Valência tá um timezinho bem over aí nesse começo de ano. Começo de ano não, final de ano, né? Começo de temporada, no caso. Que é apenas a 10ª rodada ainda da La Liga. Classificação aqui das equipes. O Valência está em 7º, que é o visitante. E o Sevilha, que está jogando em casa, é o 14º colocado. 9 jogos aí para as duas equipes. O Valência fez 16 gols e sofreu 10. E o Sevilha fez 9 e sofreu 14. Na competição já toda, né? Os últimos 4 jogos do Sevilha apenas em casa e somente na La Liga, 4 jogos até o momento, e os 4 bateram mais de 1,5 gols. Não ganhou nenhum jogo em casa até o momento. E o Valência, os últimos 4 jogos também que já teve nessa competição, jogando fora de casa, 3 bateram e 1 não. Só teve uma vitória fora de casa até o momento, o Valência. Ok? Então esse é o nosso primeiro joguinho aí, selecionado para terça-feira. Agora vamos para a Suíça, segunda divisão da Suíça, às 15h15, às 3h15 da tarde. Temos o Lille contra o Lausanne. Confronto direto aqui das equipes. Esse ano tivemos um jogo, Lausanne ganhou de 4-0 jogando dentro de casa. E os outros jogos aqui é tudo 2020 para baixo, então não me interessa analisar isso. Os últimos 5 jogos aqui do time da casa, todos bateram mais de 1,5 gols. E do time visitante, os últimos 5, 4 bateram e 1 não. Beleza? Então esse é o Lausanne. Aqui a classificação. O Lausanne está em primeiro e o Lille em terceiro. 11 jogos realizados até o momento. Ambos os times fizeram 21 gols. O Lausanne, que é o visitante, sofreu 11 e o Lille sofreu 16 gols. Agora, os últimos 5 jogos somente em casa e nessa competição do Lille foram 5 jogos realizados até o momento, os 5 bateram mais de 1,5 gols. E já do time visitante, os últimos 5 jogos aqui fora de casa, 3 bateram e 1 não. Então, sinalzinho de alerta aí pra gente em relação a isso. 5 jogos aqui, 3 bateram somente, então um sinal de alerta pra gente que somente 3 jogos bateram mais de 1,5, ele jogando fora de casa. Então esse é o nosso segundo jogo. Ainda na Suíça, só que agora na primeira divisão temos o Intertour contra o Sion, às 15h30. O Sion e o Intertour já jogaram uma vez somente esse ano e bateu mais de 1,5, bateu mais de 2,5 e tudo. E não teve mais jogos dos dois nos últimos 3 anos. Os últimos 5 jogos aqui do time da casa, 3 apenas bateram, então um sinal de alerta pra gente novamente agora nesse jogo aqui, ó. Beleza? Então os últimos 2 jogos aqui do time da casa não bateram mais de 1,5. Então isso é bem preocupante pra gente.
E os últimos 5 jogos do time de fora, o visitante, todos bateram mais de 1,5 gols. Agora vamos ver aqui, somente jogando em casa e nessa competição. O Intertour foram 4 jogos bateram mais de 1,5 e 1 não. E o Sion jogando fora de casa, todos os jogos, todos os últimos 5 aqui bateram mais de 1,5 gols. Então um timezinho bastante over, tá vendo aqui, ó? Jogando fora de casa o Sion. E a classificação deles, o Sion está em terceiro e o Intertour em nono. O Intertour sofreu 24 gols em 11 jogos mesmo. A defesa é uma várzea. E o Sion também tem uma defesinha ruim também. Em 11 jogos sofreu 18. Beleza? Então esse é o nosso terceiro jogo. Agora vamos para a Bélgica, a primeira divisão da Bélgica. Às 15h45 temos aqui o Seraing contra o Cercle Bruges. Em 2022 não tivemos jogos até o momento. E 2021 tivemos 2 jogos. Os 2 bateram mais de 1,5 gols. Os últimos 5 jogos aqui do time da casa, todos bateram mais de 1,5. E do time visitante, os últimos 5 também, todos bateram mais de 1,5. Então, estatística muito boa até o momento para a nossa entrada. Classificação. É o 12º contra o 14º. Ambos têm um ataque mediano e uma defesa fraca, tá vendo? 12 jogos, 15 gols marcados e 21 sofridos. E o Seraing, 13 marcados e 21 sofridos também. Então, os últimos 5 jogos aqui, jogando em casa do Seraing, 3 apenas bateram mais de 1,5. Então, isso aqui já preocupa a gente um bocado. E do Cercle Bruges jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, todos bateram mais de 1,5 gols. Então, sinalzinho de alerta somente aqui nesse canto aqui, ó. O Seraing jogando dentro de casa, beleza? O jogo ano passado dentro de casa do Seraing deles, né, o confronto direto foi 2-1 pro Seraing. Então, isso aí favorece um pouquinho a gente também. Agora vamos para o quinto e último jogo. Lembrando que tem uma múltipla, uma tripla daqui a pouco. Então, se gostou do vídeo até o momento aí, já deixa o likezão maroto aí para dar uma fortalecida pra gente aí, pro YouTube tá entregando para mais gente, beleza? Então, o último jogo aqui temos o Norwich contra o Luton Town, na segunda divisão da Inglaterra, Championship, às 15h45. Confronto direto esse ano nenhum. Ano passado tivemos apenas 3-0 pro Norwich. E o resto é em 2020 e 2019, não nos interessa. Os últimos 5 jogos aqui do time da casa, 4 bateram mais de 1,5 e 1 não. E do time visitante, os últimos 5 jogos aqui, apenas 1 não bateu mais de 1,5 e os outros 4 bateram, idêntico ao Norwich, jogando em casa. Agora a classificação, o Norwich está em terceiro e o Luton está em sétimo. Então a brigazinha lá pela parte de cima da tabela, né? 14 jogos, todos sofreram a média de 1 gol aí por partida. A defesa não tão ruim, mas é ruim, né? Mediana. E o ataquezinho bom dos dois times, uma média acima de um gol por partida, quase 1,5, né? Acho que bateu 1,5, 21 e 19 marcados das equipes. E agora a classificação não, ele jogando somente em casa. O Norwich foram 5 jogos. Foram mais de 1,5 em 4 jogos. Não, em 5 jogos, né? Todos os 5 jogos bateram mais de 1,5 do Norwich jogando em casa. E do Luton jogando fora de casa, 4 bateram e 1 não. Ok? Então esse é o nosso último jogo. Agora vamos para a nossa tripla. Separei aqui o Norwich, o último jogo que a gente fez. Odd 1,35. Então a odd está muito boa aqui pra gente. O Seraing contra o Cercle Bruges. Odd 1,31. Que é o que eu acho que está maior desregulado. Que está mais desregulado aqui. De todos os jogos, eu acho que é essa do Seraing. Vejo muito valor nessa odd a 1,31 pré-live aqui. E separei também o Intertour contra o Sion, odd 1,22. Então, deu 2,15 aí a nossa triplazinha do dia. Beleza, turma? Então é isso aí, fico por aqui. Um abraço, bom greens a todos nós aí, se Deus quiser. E vamos que vamos. Valeu, fui!